Olá amigo, tudo bem? Que bom ter você aqui de novo, hein? Vamos lá passando de mais um exercício, esse aqui é para você, hein? Olha só, é bem tranquilo também, né? O enunciado, ele dá uma explicação explicando o que é vetor e dizendo que o vetor é uma seta, né? Ele é uma reta que tem uma seta na ponta e essa seta tem tamanho. Esse tamanho do vetor é chamado de módulo. E ele diz ainda que se o vetor estiver assim na vertical, se ele estiver assim na horizontal ou assim na vertical, ele não pode ser decomposto. Mas se o vetor estiver assim na diagonal, esse vetor diagonal ele pode ser decomposto em dois outros vetores, que na verdade é a soma desses dois vetores aqui de baixo, né? Ou melhor, esse de baixo e esse daqui. Então esse vetor, quando você o decompõe, ele vira esse, mais esse daqui, viram dois vetores. Tá legal? Então ele dá uma breve explicação sobre vetores e pede para que você use os seus conhecimentos de trigonometria para você calcular, dado esse vetor que tem módulo 10, quanto mede esse vetor aqui, que é chamado de Vy, e quanto mede esse vetor, que é chamado de Vx. Então nossa missão é essa: conheço esse vetor que tem o módulo 10, ou seja, que ele mede 10, não é? E que ele forma o ângulo de 30 graus com esse eixo aqui. A pergunta é, quanto mede esse vetor aqui, que está aqui em cima do eixo x, e esse outro vetor que está em cima do eixo y? Você percebe que esse vetor aqui do eixo x, ó, dada E mais E, né? Ó, tá vendo? Esse é o vetor do eixo x. Esse vetor do eixo x, você pode medi-lo da seguinte maneira. Você percebe que aqui forma um triângulo, claro, e que esse daqui, em relação ao ângulo de 30 graus, é o cateto adjacente. Ó. Cateto oposto está lá do lado, e esse aqui é o cateto adjacente. Não é verdade? O outro cateto que temos que medir é esse daqui. Ó. Mas você percebe que essa medida é a mesma daqui? Ó. Essa medida é a mesma daqui. Então, se você calcular aqui quanto mede o cateto oposto a esse ângulo de 30, você vai ter a medida desse vetor, tá certo? Vamos começar por aí? Vamos calcular quanto mede o cateto oposto desse ângulo de 30 graus aqui, ó. Aqui esse tamanho vai ser o mesmo do vetor. Então vamos lá. Para calcular o cateto oposto, nós temos que calcular o cateto oposto e temos o valor da hipotenusa. Então, se você utilizar aquela formulazinha do seno, que você já conhece bem, olha lá, ó, a fórmula, para você poder encontrar o valor do seno, você divide o cateto oposto pela hipotenusa, não é verdade? Só que aqui ele já disse que o ângulo é de 30 graus, e o seno do ângulo de 30 graus, você sabe que vale meio, não é isso? 1 sobre 2, lembra da musiquinha? 1, 2, 3, né? Lá você vai perceber que o seno de 30 graus vale 1 meio. Muito bem, vamos arrumar isso aqui, ó, vale 1 meio. O cateto oposto é esse aqui que nós queremos calcular, né? Vamos chamar esse cateto oposto de cateto oposto mesmo. Embaixo a hipotenusa e aqui o módulo é 10, a hipotenusa mede 10. Agora, não tem graça, sinal de igual, conheço 3 valores, regra de 3, dá para multiplicar isso cruzado, ó. 2 vezes o cateto oposto vai dar 2 cateto oposto e 1 vezes 10, 10. Assim sendo, ó, cateto oposto vai ser igual ao 10, 2 que está multiplicando, pode passar dividindo. Esse atalho você já conhece. Então, o cateto oposto, 10 dividido por 2, 5. Está lá. Nós encontramos que daqui até aqui, ó, esse cateto oposto mede 5. Se esse cateto oposto mede 5, significa que esse vetor aqui, ó, que é o Vy, é o mesmo tamanho, também mede 5. Então encontramos a primeira resposta, olha lá, ó. O vetor y mede 5. Bem tranquilo esse, né? Agora vamos encontrar a medida desse vetor x. E o vetor x, você dá, claro que você percebe que em relação ao ângulo de 30 graus, ó, aqui é o cateto oposto, então esse é o cateto adjacente. E uma maneira de encontrar o cateto adjacente é usando aquela fórmula do cosseno, não é verdade? Fica assim, ó, o cosseno de um ângulo, naquele caso ali, é o ângulo de 30 graus, vai ser igual ao cateto adjacente
dividido pela hipotenusa. O cosseno de 30 graus você já conhece, também daquela musiquinha 1, 2, 3, né? Você vai perceber que ele vai dar raiz de 3 sobre 2. Esse é o cosseno de 30 graus. O cateto adjacente aqui é o vetor que eu quero encontrar, esse Vx, e a hipotenusa, o lado maior, mede 10. Aqui mede 10. Olha lá, bem tranquilo. Sinal de igual, de novo, regra de 3. 2 vezes o cateto adjacente, vai ficar 2 cateto adjacente, e 10 vezes a raiz de 3, vai ficar 10 vezes a raiz quadrada de 3. Tranquilo, olha, quero achar o cateto adjacente, olha que suave, né? Ó, tenho 10 raiz 3. Esse 2 que estava multiplicando, ele passa para cá dividindo num atalho já conhecido. Ah, dá para simplificar aqui se você quiser, ó. Então, o cateto adjacente, 10 dividido por 2, vai dar 5. E permanece a raiz quadrada de 3. Que fácil, que tranquilo, né? Olha lá, cateto adjacente é esse daqui. Então, o vetor x vale 5 raiz quadrada de 3. Olha aqui, 5 raiz quadrada de 3. Que fácil, que tranquilo que foi esse exercício, hein? Esse aqui está corrigido, hein? Agora, se não entendeu alguma coisa, volta um pouquinho o vídeo e ouça os comentários novamente. E eu espero você aqui para corrigirmos o próximo exercício. Até já!